Você sabe em que país foi inaugurado a primeira rodovia da América Latina? Pois eu te digo, foi o Brasil. Sim, estamos falando da primeira estrada de rodagem pavimentada, a União Indústria. Inaugurado em 23 de junho de 1861, ligando as cidades de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e Juiz de Fora, em Minas Gerais, com a extensão de 144 quilômetros. É a primeira rodovia que usou a tecnologia escocesa de asfaltamento da época, a macadamização, ou macadame, do engenheiro escocês John Loudon Macadam. O idealizador desta grande façanha é o visionário barbacenense, o engenheiro civil formado na Alemanha, Mariano Procópio Ferreira Lage. Na sua inauguração, D. Pedro II, com a sua real família e comitiva, foram conhecer a rodovia e passaram 12 horas de diligência até o seu último destino, a estação de Juiz de Fora, que ficava em frente ao atual Museu Mariano Procópio. Mas, para realizar esta longa viagem com sucesso, foram criadas ao longo do trajeto 12 estações de muda de trocas de cavalos. O início da jornada começou no município de Petrópolis, em frente ao Palácio Imperial, tendo em seguida as estações, sendo a primeira a de Correias, a segunda Pedro do Rio, seguindo com a estação Posse, Julioca, Luiz Gomes, Entre Rios, Serraria, Paraibuna, Simão Pereira, Matias Barbosa, Ponte Americana e, por último, a estação final de Juiz de Fora. A oitava estação de Paraibuna, em Montserrat, no município de Comendador Levi Gasparian, no estado do Rio de Janeiro, na divisa com Simão Pereira, de Minas Gerais, tornou-se museu rodoviário em 23 de junho de 1972. O museu conta em detalhes sobre as obras e reformas da Estrada União e Indústria, e o destaque entre eles é a diligência Mazepa, que conduziu na inauguração da rodovia. As estruturas de estilo francês e as peças do museu foram pré-fabricadas na Europa. O tombamento do patrimônio pelo IPHAN foi em 21 de junho de 1967, pelo processo número 719, T. 1963. Com o fim do DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, os cuidados do museu passaram para a Prefeitura Municipal de Levi Gasparian. Em 2010, em visita ao Museu Rodoviário, vi que o prédio internamente estava em boas condições, mas inspirando cuidados com problemas no assoalho. Registrei com a minha câmera todas as salas, e lá estava a linda diligência Mazepa, e na sala anterior uma bela carruagem, e do lado de fora do museu todos os tipos de maquinário que preservaram ao longo dos anos a rodovia. Máquinas e equipamentos originários de Rio Grande do Sul, ônibus para o transporte dos funcionários, carros e mais equipamentos diversos, todos ao léu, se decompondo no tempo. Fiquei sabendo que haviam cercado o museu com telhas galvanizadas para a reforma. Após 15 anos depois, em 2025, resolvi retornar ao museu para verificar como estava a situação. Para minha surpresa, os cercados com arbustos e arames que contornavam o museu não estavam mais presentes, e nem as cercas com telhas galvanizadas. Segundo o funcionário que cuida do museu, a maioria delas foi levada pelos maus tempos. Todo aquele maquinário que contornava o prédio estava ausente. Conforme relato deste mesmo funcionário,
o atual prefeito conseguiu verbas do governo federal para a recuperação dos bens patrimoniais. As máquinas e equipamentos foram retirados do local e reformados. E agora só resta a reforma do prédio, que corre sérios riscos de desmoronar. Ao entrar pela porta principal do museu, tive todo o cuidado ao caminhar. Os cupins tomaram conta de todo o assoalho, que está totalmente comprometido e com risco de se afundar. Não havia mais por onde caminhar. O teto na sala de entrada está por ruir a qualquer momento. E na sala ao lado encontra-se a histórica diligência Mazepa, ainda em excelente estado de conservação. A pobre carruagem intacta está sendo ameaçada pelo assoalho e o teto. A situação é delicada. Como pode um patrimônio histórico de tamanha envergadura e de grande relevância chegar a este ponto? É uma situação deprimente, de uma tristeza sem tamanho. O descaso à cultura daqueles que fizeram bem de todos não merece esse tratamento. Procópio não merecia isso. Pelo menos, a sua memória se encontra preservada no museu que leva o seu nome, Mariano Procópio, em Juiz de Fora. Assim são os nossos heróis, esquecidos pelos seus grandes feitos e sem méritos. Em nome da memória de Mariano Procópio Ferreira Lage, um visionário que contribuiu significativamente para o desenvolvimento e o progresso entre o interior do estado fluminense, do Rio de Janeiro e Minas Gerais, fazemos um apelo urgente às autoridades competentes. O Museu Rodoviário, que há mais de 40 anos carece de atenção, precisa ser salvo. Estamos solicitando ao DENIT, ao Ministério da Cultura, o IPHAN e ao governo federal que tomem providências imediatas para restaurar e preservar esse importante patrimônio histórico. Essa ação é fundamental para garantir a memória de Mariano Procópio e a história da estrada União e Indústria, que ligou Petrópolis a Juiz de Fora. O museu abriga relíquias importantes, como a diligência Mazepa. Essencial que as autoridades atuem rapidamente para evitar a perda irreparável desse patrimônio cultural. Contamos com a vossa atenção e ação imediata para preservar a memória de Mariano Procópio e a história do Brasil. Junte-se a nós para salvar o Museu Rodoviário. Compartilhe esse vídeo com todos e ajude-nos a encaminhar as autoridades competentes para tomarem providências imediatas, antes que seja tarde demais. Salve o Museu Rodoviário. Ele não pode mais esperar.